A China, com uma extensão territorial de 9 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 1,4 bilhão de habitantes, é a segunda maior potência econômica do mundo. Em 2022, registrou um PIB de 18 trilhões de dólares, segundo o FMI, ainda atrás dos 25 trilhões dos Estados Unidos, porém prevendo alcançar essa liderança até 2028. Mas o que torna a China tão atrativa vai muito além de seu poder no comércio exterior. Suas obras incríveis, com métodos de construção quase perfeitos, estão mudando a vida de milhões de pessoas. Entre essas obras está a Hao Highway, uma ferrovia de transporte pesado de 18 quilômetros que custou 200 bilhões de dólares e foi colocada em operação há 4 anos. Ela já transporta mais de 210 milhões de toneladas por ano e gera energia equivalente a 5 hidroelétricas de Três Gargantas ou 9 usinas de Itaipu. A ferrovia Rogue foi projetada principalmente para o transporte de carvão, representando um exemplo impressionante das ambições econômicas da China. Inaugurada em setembro de 2019, conecta a região da Mongólia Interior, localizada ao norte da China e na fronteira com a Mongólia, a cidade de Jian, em Jiangxi, no sul, atravessando 5 outras províncias do país: Xi, Shanxi, Henan, Hunan e Hubei. Sua extensão total é de 1.814 quilômetros, correspondendo a mais de 1% da extensa rede ferroviária chinesa, que se estende por mais de 186 mil quilômetros. Anualmente, esta ferrovia tem a capacidade de transportar incríveis 212 milhões de toneladas de carga. Isso significa que, a cada 21 quilos de carga transportada por ferrovias na China, uma delas passa pela Rogue Highway. Entender por que o país, com sua população de 1,5 bilhão de habitantes, optou por investir nesse projeto não é uma tarefa complicada. Envolve principalmente 2 fatores: a produção de carvão e a geografia das regiões onde está localizada. A China é líder mundial na produção de carvão mineral, com mais de 4 bilhões de toneladas em 2020. A região da Mongólia Interior é especialmente rica nesse recurso, com estimativas apontando para mais de 658 bilhões de toneladas de reservas de carvão naquela área. No entanto, é importante destacar que o carvão não é uma fonte de energia sustentável e tem um alto grau de emissão de poluentes na atmosfera durante a combustão. Apesar disso, ainda desempenha um papel significativo na geração de energia global, representando cerca de 1/4 da energia primária do mundo até 2020, assim como 1/3 da geração de eletricidade. Diante desse cenário, a China buscou alternativas para facilitar o transporte de carvão obtido na Mongólia Interior e outras regiões do norte para o sul do país. Vários planos foram elaborados ao longo dos anos, principalmente a partir de 2006, mas a solução mais eficiente foi aprovada somente em 2014, com a construção de uma ferrovia que ligaria o norte ao sul da China, marcando o início do projeto da Hao Highway. Inicialmente orçada em 200 milhões de dólares, a ferrovia foi construída com a colaboração de 16 empresas locais de exploração de carvão, representando um grande avanço em termos de eficiência logística. Reduziu drasticamente o tempo de transporte de carvão do norte para o sul da China. Em vez dos 20 dias necessários para o transporte ferroviário marítimo, essa nova ferrovia foi capaz de encurtar a viagem em impressionantes 85%, ou seja, em apenas 3 dias. A ferrovia Rogue foi planejada para cruzar o território chinês de norte a sul, passando por regiões sem litoral, operando com trens a uma velocidade de 120 km por hora. A Haoche Highway teve que ser construída alta por causa da topografia de sua rota, que varia bastante. Ela corta o rio Yangtze e o Rio Amarelo 2 vezes de norte a sul, passando pelo deserto de Moose, planaltos, regiões montanhosas, colinas e planícies, contando com 770 pontes na linha principal, totalizando 381 quilômetros, sendo 10 delas superiores a 5 quilômetros. A linha tem 229 túneis com extensão total de 469 quilômetros, e 9 deles ultrapassam 11 quilômetros. Um destaque notável é a ponte do lago Dongqing, que se estende por quase 11 quilômetros. Este projeto pioneiro apresenta uma estrutura de ponte estaiada com 3 torres, ostentando um dos maiores vãos entre pontes em todo o mundo. É importante mencionar que ela é a primeira ponte ferroviária estaiada com 3 torres em todo o planeta, com sua estrutura principal sendo composta por aço de alto desempenho em termos de rolamento e flexão, atendendo às exigências de força estrutural. Além disso, foi empregada uma solução inovadora para reduzir ruídos e vibrações na via.
longas unidades de suporte de trilho de concreto feitas de borracha sintética chamada EPDM foram parcialmente embutidas. Essas unidades absorvem eficazmente os ruídos e vibrações, além de possuírem alta resistência à água e calor. Em relação à infraestrutura ferroviária, os engenheiros da ROG optaram por uma bitola comum de 1.435 mm, utilizada em cerca de 60% das ferrovias em todo o mundo. A eletrificação segue o sistema tradicional de 25 kV a 50 Hz, amplamente adotado em todo o planeta e adequado para ferrovias que operam a altas velocidades e longas distâncias. Atualmente, a HAL Highway opera a uma velocidade de 120 km por hora, mas há planos para alcançar 200 km por hora em uma seção da rodovia. Isso poderia significar viagens significativamente mais rápidas no futuro próximo. Em janeiro de 2022, a ferrovia ROG atingiu um marco importante ao receber um trem com mais de 10 mil toneladas, intitulado Trem 70 e um 451. Composto por 105 vagões e com um comprimento total de 1.350 metros. Com sua capacidade de transporte surpreendente, podendo movimentar até 200 bilhões de toneladas de carga, esses dados equivalem a cerca de 200 milhões de carros populares, quase 5 vezes a frota de automóveis do Brasil em 2022, de acordo com o Detran. Em termos de energia, os milhões de toneladas de carvão transportados anualmente pela ferrovia ROG geram uma quantidade de energia semelhante à produzida por 5 barragens da hidroelétrica das Três Gargantas, a maior da China e do mundo, além de 9 Itaipus. O investimento na construção da ferrovia ROG foi substancial, ultrapassando os 27 bilhões de dólares nos primeiros 5 anos de sua implementação. Para entender o tamanho desse investimento, não é difícil. Podemos compará-lo à ferrovia Transnordestina, cuja conclusão está prevista para 2027. A Transnordestina conectará municípios em Ceará, Pernambuco e Piauí, com uma extensão total de 1.753 quilômetros, apenas 61 quilômetros mais curta que a RAOT. Em termos monetários, considerando a cotação do dólar em setembro de 2023, a Transnordestina é aproximadamente 11 vezes mais barata que a ferrovia chinesa. No entanto, apesar de sua grandiosidade e tecnologia impressionantes, a ferrovia não recebeu consenso entre os especialistas em transporte, tanto na China quanto no resto do mundo. Duas das principais críticas até o momento dizem respeito à falta de organização no transporte de carga e à ausência de carros próprios. De acordo com um estudo do Instituto de Física de Londres, a ROG Highway operava até 2020 com um número reduzido de vagões, e a organização do transporte era, em grande parte, responsabilidade das empresas envolvidas, resultando em um índice de avarias nas mercadorias em torno de 5%. Embora pareça um número baixo, representa o dobro da média de avarias no transporte ferroviário marítimo. Outro aspecto desafiador da HAL Highway está relacionado ao fato de operar com padrões diferentes do ferroviário chinês. A linha principal utiliza modelos C96, que são mais volumosos do que os modelos C70 das ferrovias vizinhas, o que limita a capacidade dos desvios ferroviários e afeta a eficiência do megaprojeto. O futuro da ferrovia ROG está intimamente ligado aos investimentos em energia na China nas próximas décadas. Apesar dos esforços em energia renovável, o país ainda depende consideravelmente do carvão, sendo um dos maiores emissores de dióxido de carbono. A China lidera a produção de energia limpa, detendo cerca de 30% das patentes no setor, e também é produtora de 6 em cada 10 painéis fotovoltaicos instalados globalmente, ou seja, 60. Em meio a essa questão paradoxal, a China enfrenta o cenário curioso de excesso de oferta de energia. De acordo com um relatório da Global Energy Monitor e do Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo, CREA, revelou-se que a maior parte das usinas chinesas opera com apenas 49%. Dessa forma, o futuro da ferrovia HAL permanece incerto, pois está sujeito a mudanças nas políticas energéticas da China e ao cenário internacional que pode afetar a exportação de carvão e o crescimento desse setor no país. Apesar das incertezas, a ferrovia ROG continua sendo um exemplo impressionante de megaprojeto, com sua grande relevância e âmbito, não podendo ser ignoradas. E você, acha que o futuro da HAL Highway será como? Coloque sua opinião nos comentários. Este é o Interessantíssimo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista um vídeo anterior.